Talvez o Brasil nunca tenha amado e destruído alguém ao mesmo tempo, como fez com Neymar. Porque desde o momento em que ele apareceu, tudo parecia escrito como uma história perfeita. O garoto do drible impossível, do sorriso fácil, da ousadia que fazia o futebol parecer leve outra vez. Enquanto o mundo começava lentamente a abandonar a magia em troca de força, velocidade e sistemas, Neymar fazia o Brasil sentir que o peso começou. Porque o Brasil nunca quis apenas um craque. Queria um herói. Alguém capaz de carregar gerações inteiras nas costas e devolver ao país o lugar que parecia destinado a ele desde sempre. Só que ninguém percebeu uma coisa. Neymar ainda era apenas um garoto. Antes dos milhões, antes do Barcelona, antes da pressão absurda, existia apenas um menino em Santos jogando futebol como quem brincava na rua, sem medo, sem responsabilidade, sem imaginar que um dia o país inteiro olharia para ele como a solução para um vazio que já durava anos demais. E no começo, parecia inevitável. Cada drible viralizava, cada gol parecia anunciar o nascimento de uma nova lenda. O Brasil queria acreditar outra vez, precisava acreditar, porque depois de 2002, algo tinha desaparecido. A seleção ainda tinha talento, ainda tinha estrelas, mas já não assustava o mundo da mesma forma. Então Neymar virou mais do que jogador. Virou promessa, virou esperança, virou obsessão nacional. E talvez nenhum jogador moderno tenha carregado uma expectativa tão cruel tão cedo, porque no Brasil, talento não basta. Você precisa vencer Copas do Mundo. Você precisa suportar comparações impossíveis. Precisa sobreviver ao peso de nomes como Pelé, Ronaldo e Ronaldinho. E quanto maior Neymar ficava, mais sozinho ele parecia. Barcelona transformou o garoto em superstar mundial. Ao lado de Messi e Suárez, ele parecia finalmente pronto para dominar o futebol. Champions League. Noites dribles que faziam o mundo parar. Por um momento, parecia que nada poderia impedir aquela história de chegar ao final perfeito. Mas então veio Paris. A transferência mais cara da história não mudou apenas a carreira de Neymar. Mudou a forma como o mundo começou a enxergá-lo. As lesões aumentaram. As críticas cresceram. Os memes começaram a substituir a admiração. E enquanto o Brasil esperava um salvador, Neymar começava lentamente a carregar o peso de alguém que nunca teve permissão para ser humano. 2014 terminou em lágrimas. 2018 trouxe ainda mais dor. E quando 2022 acabou em silêncio, uma pergunta começou a crescer dentro do futebol brasileiro. Talvez a pergunta mais dolorosa de todas. E se o homem escolhido para salvar o Brasil nunca conseguir completar sua própria história? O mais cruel sobre Neymar é que durante muito tempo ele realmente parecia destinado à grandeza. Não apenas pela técnica, não apenas pelos gols, mas pela maneira como fazia o futebol parecer simples. Enquanto outros jogadores calculavam cada movimento, Neymar improvisava. E talvez tenha sido exatamente isso que fez o Brasil acreditar tão rápido. Porque durante anos, a seleção parecia distante da própria identidade. Faltava alegria, faltava ousadia, faltava alguém capaz de fazer o mundo parar por alguns segundos apenas para assistir. Então Neymar apareceu e tudo mudou. Pela primeira vez desde Ronaldinho, o Brasil sentia que tinha novamente um jogador capaz de transformar caos em espetáculo. E o país inteiro começou lentamente a construir a mesma esperança. A próxima Copa será dele, mas o futebol raramente respeita histórias perfeitas. 2014 deveria ser o início da redenção brasileira. Copa em casa, estádios lotados, o país inteiro vivendo futebol como se fosse religião. E no centro de tudo, Neymar, ainda jovem, ainda imperfeito, mas já carregando uma responsabilidade que parecia grande demais até para gigantes. Então veio a Colômbia, ajoelhada, a dor, o silêncio. Por alguns segundos,
o Brasil inteiro parou de respirar. E quando Neymar caiu naquele gramado, parecia que a Copa inteira caía junto com ele. Talvez tenha sido naquele momento que algo dentro dele mudou para sempre. Porque enquanto o Brasil chorava pela chance perdida, Neymar começava lentamente a entender o preço de ser transformado em símbolo nacional. O 7-1 veio depois. Mas, de certa forma, o desastre já tinha começado antes. A partir dali, cada Copa do Mundo deixou de ser apenas futebol. Virou missão, virou obrigação, virou uma tentativa desesperada de provar que todo o peso colocado sobre Neymar fazia sentido. Então veio 2018, mais maduro, mais famoso, mais pressionado do que nunca. O mundo inteiro observava cada passo, cada drible, cada reação. E talvez tenha sido aí que Neymar começou a perder algo que sempre o tornou especial: leveza. Porque quando um jogador começa a pensar no peso da expectativa, até o talento muda. O futebol deixa de ser instinto, vira sobrevivência. E mesmo cercado por estrelas, Neymar parecia cada vez mais sozinho dentro da própria história. As críticas aumentavam, as lesões voltavam, e o Brasil continuava esperando o momento em que tudo finalmente faria sentido. Mas esse momento nunca chegava completamente. Como se a carreira de Neymar estivesse presa entre dois extremos: gênio e frustração, ídolo e decepção, esperança e vazio. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão dolorosa. Porque, no fundo, ninguém olha para Neymar como um jogador comum. O Brasil olha para ele como a última chance de recuperar uma era que parece cada vez mais distante. E o tempo está acabando. Talvez o pior sentimento para um jogador como Neymar seja perceber que o tempo começou a correr mais rápido do que os sonhos. Porque durante anos o Brasil viveu acreditando que ainda existia tempo. E tempo para a próxima Copa. Tempo para a redenção. E tempo para o final perfeito. Mas o futebol nunca espera ninguém. E aos poucos, Neymar começou a sentir isso no próprio corpo. As lesões deixaram de ser acidentes. Viraram rotina. Cada recuperação parecia mais longa. Cada retorno parecia mais pesado. E enquanto isso, o mundo seguia em frente. Novas estrelas apareciam. Novos rostos dominavam o futebol europeu. E pela primeira vez em muito tempo, Neymar já não parecia o centro do futuro. Mas no Brasil, nada realmente mudou. Porque mesmo com Vinícius Júnior crescendo, mesmo com uma nova geração surgindo lentamente, quando a seleção entra em campo, o país ainda procura Neymar. Talvez por hábito, talvez por nostalgia, ou talvez porque no fundo, ninguém conseguiu ocupar completamente o espaço que ele criou. Porque Neymar nunca foi apenas estatística. Ele era emoção. Era o jogador que fazia crianças tentarem dribles impossíveis na rua. O jogador que fazia o estádio levantar antes mesmo da jogada terminar. E talvez seja exatamente por isso que sua história dói tanto. Porque o Brasil não sente que perdeu apenas títulos. Sente que perdeu momentos. Momentos que pareciam destinados a acontecer, mas nunca chegaram completamente. 2014 terminou antes da hora. 2018 acabou em frustração. 2022 trouxe um silêncio que parecia definitivo. E ainda assim, o Brasil continua esperando. Esperando aquele jogo perfeito, aquela Copa perfeita. O momento em que Neymar finalmente levanta o país inteiro junto com ele. Mas existe algo cruel sobre expectativa. Quanto mais tempo ela vive, mais pesada se torna. E agora 2026 se aproxima como a última porta ainda aberta. Talvez a última chance de transformar dor em redenção. Porque no futebol, as pessoas esquecem muitas coisas. Esquecem temporadas ruins. Esquecem críticas. Esquecem até derrotas. Mas uma Copa do Mundo muda tudo. Ela redefine histórias, redefine legados, redefine a forma como o mundo lembra de você para sempre.
E talvez seja exatamente isso que assuste tanto o Brasil agora. Porque se Neymar falhar outra vez, não será apenas mais uma eliminação. Será o fim de um sonho que o país inteiro começou a construir mais de uma década atrás. E talvez ninguém esteja realmente preparado para aceitar isso. Talvez o mais triste sobre a história de Neymar seja que ninguém consegue decidir exatamente quem ele foi. Um gênio incompleto? Um talento desperdiçado? Ou apenas alguém que recebeu um peso impossível cedo demais? Porque dependendo do momento, Neymar parece todas essas coisas ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que transforma sua carreira em algo tão difícil de esquecer. Durante anos, o Brasil esperou que ele fosse perfeito. Mas jogadores perfeitos não existem. Especialmente quando carregam um país inteiro nas costas. Enquanto Messi precisava salvar a Argentina, Neymar precisava salvar a própria identidade do futebol brasileiro. Isso é diferente, muito diferente, porque o Brasil não espera apenas vitórias. Espera magia, espera alegria, espera aquele sentimento antigo de que qualquer jogo pode se transformar em espetáculo. E por muito tempo, Neymar foi o único jogador capaz de devolver isso ao país. Mesmo quando tudo ao redor parecia quebrado, mesmo quando a seleção jogava sem confiança, mesmo quando o mundo criticava, mesmo quando as lesões destruíam ritmo, corpo e esperança, ele continuava tentando, talvez de forma imperfeita, talvez emocional demais, talvez sozinho demais, mas continuava. E talvez as pessoas só entendam isso tarde demais, porque o futebol moderno se tornou frio, números, estatísticas, eficiência. Mas Neymar sempre pareceu pertencer a outro tempo. Um tempo em que futebol era emoção antes de ser cálculo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ainda se conecta com ele. Porque quando Neymar joga feliz, o futebol parece voltar a respirar. Só que felicidade se tornou rara. A pressão mudou tudo. Cada lesão aumentava a dúvida. Cada eliminação aumentava o peso. Cada Copa perdida fazia o relógio parecer mais cruel. E agora, pela primeira vez, o Brasil começa lentamente a aceitar uma possibilidade que durante anos parecia impossível. Talvez Neymar nunca tenha o final que todos imaginaram. Talvez não exista a imagem perfeita levantando a Copa do Mundo. Talvez não exista o último capítulo cinematográfico que o país inteiro esperou por mais de uma década. E se isso acontecer, a dor será muito maior do que apenas perder um título, porque o Brasil não verá apenas uma geração fracassar, verá desaparecer o último jogador que realmente fazia o país acreditar que magia ainda podia vencer o futebol moderno. E talvez seja exatamente isso que torna 2026 tão assustador. Não apenas para Neymar, mas para um país inteiro que ainda não conseguiu aceitar que o tempo está acabando. E talvez seja agora que a história realmente comece a ficar perigosa. Porque pela primeira vez em muitos anos, o Brasil começa lentamente a imaginar um futuro sem Neymar. E isso deveria parecer impossível. Durante mais de uma década, tudo passou por ele. As esperanças, as críticas, as derrotas, os sonhos. Quando o Brasil vencia, Neymar era o rosto da vitória. Quando o Brasil caía, ele carregava sozinho o peso do fracasso. Poucos jogadores na história moderna viveram algo assim. E talvez isso explique por que sua relação com o futebol brasileiro sempre pareceu tão emocional, tão instável, tão humana. Porque Neymar nunca foi apenas admirado. Ele foi cobrado como ninguém. Cada drible virava debate, cada festa virava crítica, cada lesão parecia uma tragédia nacional. Como se o país inteiro tivesse medo de aceitar uma verdade simples. Neymar nunca conseguiria carregar tudo sozinho. Mas mesmo assim, o Brasil continuou esperando. Esperando o jogo que mudaria tudo. A Copa que apagaria todas as dúvidas. O momento em que finalmente seria possível olhar para ele sem sentir frustração misturada com admiração. Só que o futebol raramente entrega finais perfeitos. E talvez Neymar tenha entendido isso tarde demais. Porque agora o corpo parece cansado, o ritmo parece diferente.
E a nova geração começa lentamente a ocupar espaço que antes parecia intocável. Vinícius Júnior cresce. Rodrigo amadurece. Endrick se aproxima como símbolo de um novo ciclo. Mas ainda existe algo que ninguém conseguiu substituir completamente: a conexão emocional. Porque Neymar não representava apenas talento. Ele representava uma última ligação com o Brasil que encantava o mundo. O Brasil irreverente. O Brasil imprevisível. O Brasil que fazia o futebol parecer arte. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ainda se recusam a desistir dele. Porque enquanto Neymar continuar em campo, uma parte do país continuará acreditando que o final perfeito ainda pode acontecer. Mesmo que o tempo diga o contrário, mesmo que as lesões digam o contrário, mesmo que o futebol moderno pareça cada vez menos disposto a esperar por milagres, agora tudo caminha para 2026. Talvez a última Copa, talvez a última chance, talvez o último momento em que o Brasil verá Neymar não como memória, mas como esperança real. E se dessa vez não acontecer, então talvez o país inteiro seja obrigado a encarar algo que tentou evitar por anos. Que o último herói do Brasil pode nunca conseguir salvar a própria história. Talvez o mais cruel sobre o tempo seja que ele nunca avisa quando a última chance chegou. E talvez seja exatamente isso que assusta tanto o Brasil agora. Porque durante anos sempre existiu uma próxima Copa do Mundo, uma próxima oportunidade. Uma próxima tentativa de finalmente transformar Neymar naquilo que o país inteiro imaginou quando ele ainda era apenas um garoto em Santos. Mas agora, tudo parece diferente. O corpo já não responde da mesma forma. As arrancadas já não duram 90 minutos. As lesões deixaram marcas que nem o talento consegue esconder completamente. E mesmo assim, quando Neymar veste a camisa da seleção, alguma coisa ainda muda no ambiente. Os estádios acreditam um pouco mais. As crianças olham diferente. O Brasil volta a imaginar por alguns segundos que talvez a magia ainda exista. Talvez porque, no fundo, ninguém esteja realmente pronto para deixá-lo ir. Porque aceitar o fim de Neymar significa aceitar algo muito maior. Significa aceitar o fim de uma era inteira do futebol brasileiro. A última era em que o Brasil ainda parecia conectado àquele futebol imprevisível, emocional e caótico que fez o mundo se apaixonar pela seleção. Hoje o futebol está mais rápido, mais físico, mais calculado. E talvez Neymar tenha sido um dos últimos jogadores capazes de transformar improviso em espetáculo mesmo dentro desse novo mundo. Por isso, sua história nunca foi apenas sobre títulos. Foi sobre sensação. O sentimento de que qualquer toque na bola podia criar algo inesquecível. E talvez seja exatamente isso que o Brasil tenha medo de perder para sempre. Porque quando Neymar sair, não será apenas um jogador indo embora. Será o desaparecimento de uma emoção que definiu gerações inteiras. Agora, 2026 se aproxima lentamente como uma linha final no horizonte. E talvez pela primeira vez, o próprio Neymar saiba disso. Talvez ele também sinta que o relógio está acabando. Talvez também carregue o medo de nunca conseguir entregar ao Brasil o momento que todos esperaram por tanto tempo. Porque existe algo que ninguém fala sobre jogadores como Neymar. Eles não sofrem apenas pela derrota. Sofrem pela possibilidade de decepcionar milhões de pessoas que transformaram seus sonhos em esperança coletiva. E esse peso pode destruir qualquer um. Mas talvez ainda exista uma última chance. Uma última Copa. Um último torneio. Um último momento capaz de mudar completamente a maneira como o mundo lembrará dessa história. Porque o futebol tem uma estranha obsessão por redenção. E às vezes, basta um único momento para apagar anos de dor. Um gol, uma noite, uma imagem eterna. Talvez Neymar ainda esteja correndo atrás exatamente disso. Não apenas da Copa do Mundo, mas do final perfeito que escapou dele a vida inteira. E talvez seja exatamente por isso que o Brasil ainda não consegue parar de acreditar.
Talvez o mundo nunca entenda completamente quem Neymar realmente foi. Porque jogadores como ele não cabem perfeitamente em estatísticas. São grandes demais para números e humanos demais para serem perfeitos. E talvez tenha sido exatamente isso que tornou sua história tão intensa. Neymar nunca foi frio, nunca foi calculado, nunca pareceu alguém tentando apenas vencer partidas. Ele jogava como alguém tentando sentir o futebol. E por isso, durante anos, o Brasil enxergou nele algo que nenhum outro jogador conseguiu carregar da mesma forma. Esperança. Não apenas esperança de títulos. Esperança de voltar a sentir aquela emoção antiga, aquela sensação de que assistir à seleção brasileira era assistir algo mágico acontecer diante dos olhos do mundo. Talvez por isso as pessoas tenham cobrado tanto dele, porque no fundo, o Brasil nunca quis apenas um campeão. Queria alguém capaz de devolver alma ao futebol brasileiro. E durante muito tempo, Neymar realmente pareceu capaz disso, mesmo nas derrotas, mesmo nas lágrimas, mesmo nas noites em que tudo desmoronava ao redor dele, porque quando Neymar pegava na bola, ainda existia imaginação, ainda existia caos, ainda existia beleza. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão difícil de encerrar. Porque o futebol moderno produziu muitos craques, mas poucos jogadores fizeram o jogo parecer tão vivo. Agora 2026 se aproxima como o último grande capítulo. Talvez a última Copa. Talvez a última oportunidade de transformar dor em redenção. Talvez o último momento em que o Brasil inteiro vai olhar para Neymar esperando um milagre. E se esse milagre finalmente acontecer, então tudo muda. As críticas desaparecem. As dúvidas desaparecem. Os anos de frustração desaparecem. Porque uma Copa do Mundo redefine tudo. Mas se não acontecer, talvez o vazio permaneça para sempre. Não porque Neymar fracassou, mas porque o Brasil continuará imaginando o que poderia ter sido. O jogador que parecia destinado a devolver o país ao topo do mundo, mas nunca conseguiu terminar a própria missão. E talvez essa seja a parte mais dolorosa de todas, porque algumas histórias não terminam com respostas. Terminam com saudade. É os outros. No fim, talvez Neymar nunca tenha sido apenas um jogador de futebol. Talvez ele tenha sido a última lembrança viva de um Brasil que jogava sem medo. Um Brasil que improvisava, que sorria, que transformava futebol em arte antes de transformá-lo em obrigação. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ainda acredita nele. Porque enquanto Neymar continuar correndo, mesmo machucado, criticado e cansado, uma parte do Brasil continuará acreditando que a magia ainda pode voltar. Talvez não por 90 minutos, talvez não para sempre, mas pelo tempo suficiente para fazer o mundo lembrar mais uma vez de como era assistir o Brasil quando o futebol ainda parecia sonho. E talvez seja exatamente isso que Neymar sempre representou.